Olá, chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje nós vamos falar sobre intolerância. Nesses tempos de crise política, crise econômica, vamos falar sobre a intolerância. Intolerância que talvez seja uma questão assim natural do ser humano, mas que nesses períodos mais complicados ela aflora com maior intensidade. Pelo menos essa é a tese que vai dar início a essa minha conversa aqui com a psicóloga Daniela Brodwolf e com o professor Mário Alves, que é filósofo. Antes da gente começar a gravar aqui, professor, o senhor estava falando como é que era na mitologia grega essa questão da intolerância, né, da discórdia. Primeiro, antes de falar sobre isso, intolerância leva à discórdia? Esse seria o caminho natural? O ser humano busca sempre estar num estado de felicidade. A nossa busca a vida inteira é a felicidade. De conforto. Conforto. A primeira discussão de felicidade foi Aristóteles, assim, né? Todo ser busca uma realização. O capim para sustentar o boi, água para matar a sede, e o ser humano? O ser humano é o único ser que a finalidade dele é ele mesmo. Como? Sendo feliz. Daí está na raiz do ser humano a harmonia. Mas se o ser humano perder essa harmonia, ele entra na desconfiança do outro, ele culpa o outro, e aí começa todo esse problema que nós resultamos nesse desrespeito violento ao outro como diferente. Mas do ponto de vista da filosofia, qual que é a origem, então, dessa discórdia, da intolerância? Os gregos acreditavam que antes dos humanos se organizarem, os deuses se organizavam. E ao se organizarem, os deuses tinham discordância seríssima entre si, porque eles tinham os dois princípios. O princípio Eris, que é a híbris, que é a discórdia, que era um princípio invejoso, ciumento, etc. E colocado numa mulher, na sociedade machista, colocado numa mulher. E Eris era a deusa da discórdia. Da discórdia, né? Que em grego é híbris, né? E tinha Eros, um nome muito parecido, mas é seu oposto. Eros, não o Eros, cupido com o anjinho assim, não. O Eros, primeiro, é a força geradora de toda a vida, da fecundidade, geradora do amor, geradora do universo, tudo estava em Eros. E a antagonista de Eros é Eris, que era feminina. A gente estava brincando aqui, Daniela, quer dizer que o problema da humanidade são as mulheres, então que gera a discórdia. Não concordo. Mas você tem sentido que as pessoas estão mais intolerantes? É natural o ser humano ficar mais intolerante quando ele é acuado, quando ele está preocupado? Isso seria mais ou menos natural do ser humano? Então, é natural do ser humano ter raiva, sentir-se ameaçado, mas eu entendo que a intolerância ela vem de um processo de você não conseguir lidar com as suas próprias emoções. Por quê? Porque quando eu estou no meu dia passando por um momento de tensão, onde me gera muita responsabilidade, e eu não tenho tempo ou eu não tenho o hábito de parar para olhar para o que eu estou sentindo, passo por cima. Daqui um tempo, pode ser no dia seguinte, no outro, eu passo por outro momento tenso, e por outro momento tenso. Isso vai compondo o sintoma intolerância. Então, eu entendo que a intolerância... Engolir sapo, então, pode ser a principal origem de uma explosão futura, portanto... Se eu olhar para o que eu estou sentindo, eu sinto que eu estou irritada, eu não estou legal. O que eu estou sentindo? Eu estou sentindo, eu fiquei com raiva. Fiquei com raiva porque lá no meu trabalho eu me senti injustiçada. Como que eu lido com essa raiva? Onde eu extravaso essa raiva? Ou, como que estão as minhas recompensas? Porque o professor até tocou num ponto interessante da felicidade, né? Então, o ser humano ele precisa ter um equilíbrio entre o que ele tem que e o que ele pode. E aí, o que ocorre? Às vezes, na correria das obrigações, das responsabilidades, nós só temos que cumprir horário, temos que dormir cedo, temos isso, temos aquilo. Aí vai somando aquela tensão, né, daquelas emoções negativas que eu vivenciei, que eu não administrei, que eu não organizei internamente, mas
a minha falta de recompensa, que seria, às vezes, praticar alguma atividade física, encontrar com amigos. Fazer uma coisa que gosta, né? Cozinhar, escrever, assistir filme. Que equilibraria. Então, eu entendo que a intolerância, ela é como se fosse na pirâmide o topo. É o resultado. Então, quando uma pessoa, por exemplo, manifesta um tipo de intolerância com relação a outra pessoa, ou o pensamento de outra pessoa, na verdade, ela está projetando, eu estou dando uma de psicólogo aqui, projeto de psicólogo, ela está projetando as insatisfações dela com outras coisas naquilo. Seria simplificando isso? É como se fosse a gota d'água. E principalmente se a pessoa percebe que há uma intenção na ação. Então, no trânsito, eu estou dirigindo. Se tiver alguma razão, né? Se tiver um motivozinho ali. Se eu estou no trânsito, se eu estou no meu trabalho, que eu sinto que a outra pessoa teve intenção na ação de me prejudicar, me prejudicou de alguma maneira, aquilo me gera uma intolerância. Porque aí vem somando a raiva com os momentos de estresse, de tensão. Eu acho interessante, César, ela coloca algo aí que é muito importante na sociedade. O Marcelo Gleiser é um grande filósofo brasileiro, ele serviço lá da NASA, né, nos Estados Unidos, e o Marcelo Gleiser diz que a criação é imperfeita. Deus não criou dois seres iguais, nem duas folhas iguais, nem dois sangues iguais. Né? A diversão de viver está aí. Aí está essa grande questão que você coloca, sabe, Daniela? É justamente nós não nos educamos, ou não somos educados para o diferente. Isso. E se o outro faz qualquer coisa, eu não admito que ele possa ter um comportamento Você diferente. quer enquadrar ele. Se ele não dirigir como eu dirijo, então ele não é motorista, ele não presta. Se ele não se comportar como eu me comporto, então eu vou ver nele algo de errado. Isso vai me irritando, vai criando uma coisa. Porque eu quero uma perfeição num mundo que não é perfeito. É uma das coisas que a gente precisa chegar a isso. Quem ajuda muito hoje é a neurociência, vem provocando em nós uma nova visão. Porque nós gravamos tudo, não é tudo. Não é só essa gravação aqui que eu dou um clique e apago, não. A gravação que o ser humano faz, desde que se formou seus neurônios, ela dura para sempre. E como é que eu tiro ela? Não existe clique para isso. Não existe o delete. Às vezes você esconde, né? Você esconde. Ou você supera, o Freud, sabe, César? Né, chamou de inconsciente, né? Viu, César? Você pode colocar algo, um motivo muito forte na frente. Se tiver um motivo forte, que entra pela afetividade, pela compreensão, pelo amor, etc., que é forte. Mas precisa ser forte para vencer o negativo. A Daniela é da área, sabe como é, Daniela? O negativo é dado com uma emoção violenta. Pois, aí o positivo não é dado com essa emoção. Então, mas aí eu queria entrar numa outra questão também. Por que o ser humano ele sente prazer em assistir a desgraça do outro? Para aliviar a própria desgraça? Porque sente, porque senão não tinha programa de televisão que só fala em desgraça, né? Senão a gente não assistiria filme de terror, por exemplo. É porque, assim, nós podemos, através do filme, através de um documentário, vivenciar de maneira fictícia algo que na vida real nos ameaça, nos gera tensão. Mas mesmo quando a gente vê uma coisa real, claro que conscientemente aquilo pode ter um sentimento de prazer, mas no final das contas a impressão que você tem é que o senhor está vendo, por exemplo, um acidente e aquele carro destruído, talvez até gente sendo socorrida, e ele se sente aliviado. Ou não é bem um prazer, então seria um alívio. Porque de outra forma não haveria tanto interesse, por exemplo, em assistir esse tipo de situação na vida real ou na ficção. Tem pessoas que têm fascínio em tentar descobrir, né, como que funciona, querer prever, antever, aprender com aquilo. Tem pessoas, sim, que sentem prazer em ver o outro em sofrimento. Aí a gente entra nas desordens. Né? Quando é em níveis mais... Isso é uma patologia, isso não é uma coisa natural. Isso, acentuado. Porque tem documentários que passam sobre mentes criminosas e aí passa como que o psicopata, ele pensa, ele age, né? Então, se isso é algo que faz com que a pessoa sinta prazer em ver e em se imaginar, a gente pode pensar em uma psicopatologia. A questão é que a nossa cultura também propicia, a mídia também propicia a atrair, a fazer, como é que eu falo? Atrair a nossa atenção
para algo que nos desperta curiosidade, que pode ser o sofrimento do outro. Como também existem programas, existem documentários que trazem a alegria do outro e que também atraem os olhares do público. Então, eu entendo que assim, aquilo que o ser humano ele tem empatia, que ele consegue se sensibilizar, despertar uma emoção, ele fica atraído, ele gosta, por conta que é algo fictício. Mas o senhor afirmou que o negativo tem uma carga maior de emoção? De emoção. Olha, você vê alguém, puxa, o cara estava lá, o carro passou por cima, esfareou, tinha intestino, tinha tudo quanto lugar. Isso dá um impacto muito forte. E você não conta assim, eu vi uma pessoa dançando, que coisa linda. Você não conta isso com impacto. E tem uma coisa por trás, e a área da Daniela, o medo. Freud explorou o medo, né? O ser humano é marcado pelo medo. E é por isso que ele tem uma coisa, César, que só nós, os humanos, temos a superação de tudo, a transcendência. Eu não aceito a morte e sei que vou morrer, primeiro pelos predadores e depois pela realidade que me é dada. Então, se eu estou frente a essa realidade, como é que eu faço? Eu transcendo. Tem que ter outra vida. Se não tiver outra vida, cara, aí é a transcendência. Vem a religião para tentar a religião, dar um vem a religião, vem todas essas nossas teorias, nós temos que transcender. Ir para outro planeta, viver mais tempo, é um processo que nós chamamos de transcendência. Você vai além do que você está aqui. Eu ascendo além. Por isso que tem que ter outra vida, tem que ter ressurreição, tem que ter tudo isso, senão o ser humano não consegue não viver. Suporta. Não suporta. Tem que suportar e viver. Aí que ela estava colocando, por que é que as pessoas correm para ver lá? Eu quero aprender para eu transcender, para que não aconteça comigo. Outros não, realmente tem um lado do Sade, né? Marquês de Sades, né? Que está presente, quer que vê, que aí vira uma patologia também. Eu vou chamar um intervalo para a gente explorar mais a fundo essa questão do medo relacionado à intolerância, né? Quanto é que a intolerância tem origem no medo? Será que que isso pode acontecer? Depois do intervalo. Já pensou se existisse um site aqui, bem perto de você e do seu negócio, que tivesse mais de 3,5 milhões de visualizações de páginas e 800 mil visitas no mês para você investir sua marca? Pois é, esse site já existe. O Correio Online é o portal de conteúdo mais acessado da região e agora está ainda melhor e mais completo com novos conteúdos e editoriais. Além disso, no novo Correio Online, seu anúncio tem resultado comprovado e a garantia da visibilidade da sua marca por um público inteligente. Agora, é possível mensurar os resultados da audiência do seu anúncio através do Ad Server. Desenvolver links patrocinados com imagens, criar banners relacionados a conteúdos específicos e muito mais. Não perca tempo, invista a sua marca no maior site de conteúdo da região. Invista no novo Correio Online. Acesse correiodeuberlandia.com.br, confira as novidades e anuncie. Voltamos com o Correio TV Debate, né, falando sobre intolerância, né, principalmente em época de crise econômica, política, as pessoas tendem a ficar mais intolerantes, porque elas estão sofrendo mais. Estou falando um pouco sobre isso. O professor falou da questão do medo. O medo pode gerar intolerância ou não necessariamente, ou não tem relação, medo e intolerância? Pode gerar, porque o medo, O que é o medo? O medo é a falta de segurança, a falta de controle. É a falta de algo. A falta de algo. Então, é interessante a gente especificar. Medo de quê? Quando eu identifico que eu estou com medo. Medo de não dar conta de pagar as minhas contas, porque nós estamos passando por uma crise. Então, como que eu vou lidar com isso? Eu não vejo recursos, eu não encontro recursos para lidar com essa dificuldade. E isso pode me gerar agressividade, porque eu estou tensa diante da responsabilidade, dos compromissos que eu tenho na vida, e automaticamente eu posso me tornar intolerante, porque eu sinto que está tudo mais difícil. Aí é a visão da vida que eu vou construir, a partir das tensões que eu tenho. Então, quando a gente fala de Freud, né, dos instintos. Então, a agressividade, a intolerância, ela acessa conteúdos e instintos. E esses conteúdos, eles são reprimidos pela sociedade, porque eles são conteúdos
feios. Ninguém gosta de ver uma pessoa raivosa. E até porque a raiva ela tem uma força tão grande que você não pensa e pode cometer atos que depois você fala Quer assim... dizer, a sociedade já cria mecanismos para limitar essa agressividade. Para conter. Para conter essa agressividade. Especificamente para a nossa realidade atual, professor, o que a gente sente é que, na verdade, a gente vive uma crise política, né, inegável e, consequentemente, econômica, não se sabe qual provocou, mas as duas existem, são reais. E o que a gente vê muito é uma intolerância grande com relação à questão política, né? Aquela coisa do nós contra eles, o certo e o errado. Por que o ser humano tem essa necessidade, em momentos principalmente de crise, de atacar o outro, querer emplacar o outro como você está dali e eu estou de cá, né? Colocar dentro de caixinhas, vamos dizer assim. Uma das formas da gente se defender, tradicionalmente, é atacar. Eu atacando, eu estou me protegendo. Melhor defesa é o ataque. É um ataque, só que isso é o princípio romano da pax armata. Roma se armava até onde era possível para que ninguém invadisse as fronteiras de Roma. Roma tinha não sei quantas legiões, né? Cada legião com 144 mil homens, 12 mil homens, tinha não sei quantas legiões, aquela coisa assim, por quê? Para se proteger de todos os lados. Nós fazemos também, nós criamos essas legiões em torno de nós. A gente se junta. E aí o que acontece? Nós temos uma situação complicadíssima. Está havendo em nossa sociedade uma acomodação psicossocial de aceitação de certas realidades. Por exemplo? É normal eu ser agressivo no trânsito, se tornou normal. O cara passa por mim, bem, eu também de volta, aceito aquilo. Se eu tenho que buzinar, o outro buzinou, eu buzino também provocando, eu estou aceitando. Isso é uma acomodação. Por que é que uma sociedade como nossa, a partir da Constituição de 88, que eu participei no processo falando sobre a questão religiosa, né? Então, por que é que nós aceitamos nessa nossa Constituição comportamento tal que não existe mais punição? Punição, a história da punição, não vou passar toda a história da punição aqui, na minha leitura filosófica, mas a punição é algo exemplar. Não é só punir. Porque você poderia fazer como era, olho por olho, dente por dente, matou, acabou a lei do talião. Bateu no trânsito, buzinou, um sai da tiro no outro, quem sobreviveu, sobreviveu. Tales quales, tal qual, que virou a palavra talião, né? O tal qual, não é isso que está se tratando. Nós estamos numa sociedade que é a sociedade regida pela norma, nomos em grego, né? Normas, a lei. E essa lei é gerada por um grupo determinado. Isso tem que ser cumprido. Não existe mais a punição exemplar. A pessoa mata o outro, poucos dias depois está andando na rua. Não, o mata na cadeia, ele está com todos os privilégios lá dentro, mais seguro, como muitos dizem, que está aqui fora. É um erro gravíssimo em nossa legislação a não punição. Por isso que aí aumenta a agressividade. A origem da função da punição perde completamente o seu sentido. Não é só punir exemplarmente para que não só ele não repita, mas os outros também não façam. Essa é a origem. A punição surgiu daí. E na Idade Média, antes se queimava, se dava uma cicuta para beber por aí afora. Na Idade Média, vai para a masmorra, uma prisão demorada, sofrida, etc., para ninguém jamais querer entrar na masmorra. E nós perdemos hoje, sabe, César? Medo de entrar nas masmorras impedia com que aquelas pessoas... Lógico, César, hoje nós estamos numa realidade que eu já ouvi várias entrevistas, eu prefiro ficar aqui dentro, na mordomia de uma cadeia, de que estar lá fora. Então, está negado aquilo para que foi criada a punição. No Brasil, isso é zero euró. Não existe a punição com a finalidade de justiça. E isso acaba aumentando a intolerância? Lógico. Porque eu posso ser mais agressivo, eu posso fazer, porque não vai acontecer nada. Não, e se me acontecer, eu me vingo porque eu não vou ter a punição, eu vou entrar com as formas que a lei criou, não a Constituição em si, mas a lei que é regulamentar a Constituição. Criar uma situação tal que então é muito mais tranquilo eu me vingar do que eu procurar justiça.
A finalidade é, primeiro, a justiça, sui cuique, a cada um aquele que lhe pertence, e no caso da vida não existe o sui cuique, dá o que lhe pertence, porque ninguém jamais dá a única coisa que ninguém pode devolver, a vida. Então tem que haver, a sociedade tem a obrigação de punir exemplarmente para que ninguém tire vida do outro. O ser humano realmente tem uma inteligência diferenciada dos outros seres, né? Vivos. Por que a gente precisa de tanta regra e até explicações por meio da religião, né, para a gente poder ter limite? É para ter limite? Aliás, eu estou quase que colocando uma tese. É para ter organização para poder viver em uma sociedade. Normas. Por conta dos instintos, né, que nem o professor estava colocando. Se eu sinto que a sociedade que eu vivo não existe justiça, que me garante uma segurança. Não são burladas. Eu entro aonde? No medo. Recaio de novo lá que a gente estava falando no primeiro bloco. Eu caio no medo. Aí o medo faz com que eu tenha comportamentos agressivos antecipados para eu me resguardar. Aí eu caio na intolerância. Porque aí vamos citar um exemplo, né? Seguindo esse raciocínio. Você vê uma pessoa, às vezes, vestida de um jeito que é diferente do que você está acostumado. Às vezes uma pessoa que tem características que você já rotulou ali como ser uma pessoa que é um assaltante, etc. Você já decide que aquela pessoa vai te assaltar, né, potencialmente. Sim. E a partir daí já tem uma atitude de intolerância àquela pessoa. Sim, eu estou no trânsito, estou com o meu vidro fechado, vem um sujeito que, de acordo com o meu estereótipo, ele representa uma ameaça para mim. E ele bate no meu vidro. Meu coração dispara, automaticamente eu já fico tensa, eu já começo a criar estratégias de fuga. Isso é automático. Eu não tenho nem consciência. É natural. É natural. Agora, porque é algo embutido pela sociedade. A sociedade que influencia. Nós somos seres influenciáveis. O tempo todo, desde que a gente nasceu, né? Desde que a gente nasceu. Até daqui a pouco o nosso tempo acaba e quem está nos assistindo vai ficar preocupadíssimo, né? Qual o caminho, professor, tendo a filosofia como alicerce, qual que é o caminho para a gente tentar melhorar, né, todo esse cenário de dificuldade que a gente está enfrentando? César, saiu um livro ele foi o ministro da Educação da França, 2002, 2004, o Luc, em francês, L-U-C, Ferry, com Y no final, Ferry, Aprender a Viver. O primeiro livro dele, o primeiro e o segundo, e ele discute tudo isso que nós estamos colocando e procurando dizer para o ser humano que só dentro da lei, da justiça, da aceitação do outro, da aceitação do diferente. Não tenho que engolir tudo que você está me dizendo, César, mas eu tenho que reconhecer. Que eu tenho direito de dizer. O reconhecimento do outro. Respeitar. Esse é o primeiro caminho para o ser humano retomar tudo isso. E ele disse, independente de religião, porque pessoas em nome da religião, eu tomo a história da Igreja Católica, minha formação foi católica, nós tivemos um Papa que foi uma vergonha da humanidade. Portanto, não é a religião que vai mudar pessoa nenhuma. Você está falando não é a religião que muda pessoa nenhuma. João Paulo? Não, na Idade Média, na coisa séria. Nós tivemos coisa séria. Em nome da religião, está vendo aí o mundo árabe, aquela parte árabe dos muçulmanos, do Estado Islâmico? Gente, em nome da religião. A religião não é força mais não, acabou. A força é reeducar o homem para o homem. Mas, essa é a força. Pela mesma lógica, nós estamos evoluindo positivamente em algumas questões. Por exemplo, felizmente. Na aceitação dos homossexuais. Sim. Né? Das minorias em geral. Das minorias em geral. Inclusive, eu estou falando de um Papa da Idade Média que... Teve vários, lá não foi não. Foram uma sequência. Mas esse Papa, o Papa Francisco, por exemplo, tem contribuído... É um dos grandes avanços da modernidade, da atualidade. É um homem como ele. E que tem dificuldade dentro da igreja conservadora. Mas ele tem claramente um objetivo dessa coisa da aceitação das minorias. Sim, não só as minorias. Ele está indo a países que a grande maioria não tem nada a ver com o cristianismo. Nem com o cristianismo, quanto mais com o catolicismo.
essa é uma nova visão, essa linha do humanismo. A religião também servir para humanizar os humanos. Se ela não servir para isso, ela não tem sentido. Uma religião, diz o Dalai Lama, qual é a religião boa? Aquela que humaniza o homem para ele viver em paz consigo e com os outros. Se não for isso, não tem sentido. E para viver em paz com os outros, você tem que aceitar a diferença. Sim, é básico. Para finalizar, Daniela, assim, para o pai que nos ouve, como lidar isso com o filho, né, no filho, para essa questão da intolerância não começar a prejudicar uma criança que ainda não tem todas as noções possíveis? Seria por meio do próprio exemplo? Sim, do próprio exemplo, com certeza. Os pais, eles observam, os filhos observam muito os pais, tios, vós, as pessoas do convívio. É trabalhar o diferente. Eu sou igual ao outro? Você é igual aos seus coleguinhas? O que vocês são diferentes? Como que você lida com isso? Como que você respeita? Porque as pessoas confundem aceitar com respeito. Eu não preciso necessariamente aceitar, mas eu vou respeitar. E aí, quando eu respeito, eu posso ter um convívio, uma inclusão. É aprender a tolerar com isso, né? A respeitar a limitação, o jeito, o gosto, e não querer impor. Rotular, por exemplo, é uma coisa que prejudica muito, né? Porque você querer colocar nas caixinhas, esse aqui é isso, então, portanto, todas as características estão embutidas ali. Então, também é um cuidado que os pais têm que ter. Tem. Por quê? Porque o rótulo, ele faz parte do nosso padrão de crenças. Não tem como você não rotular. A questão é como que você vai colocar isso para o seu filho. Eu perdi o fio da meada. Mas eu estava falando dessa questão da tolerância, falando do rótulo. Porque assim, o que eu sinto é que as pessoas, a base dessa intolerância é que todo mundo fica querendo, por exemplo, falando da política mesmo, né? Petista tem essa característica, e aliás todo mundo que não for totalmente contra, tem aquela característica. Você ia complementar? Então, a questão é de você ser flexível, maleável, ouvir. Possibilitar ouvir o diferente, pensar sobre o diferente. O que você vai fazer com isso é uma questão pessoal, desde que você respeite. Você pode não concordar e respeitar. Bom, infelizmente nosso tempo terminou, professor. Obrigado, Daniela, obrigado. Eu acho que o que ficou claro nessa conversa aqui, né, falando sobre intolerância, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo, é que a gente precisa, mais do que nunca, aceitar as diferenças, né? Por mais que, eventualmente, o que alguém está te falando vá de encontro, né, ao que você pensa, é preciso que você garanta pelo menos o direito dessa pessoa falar, mesmo que você não concorde, mesmo que você não vá fazer o que está sendo dito ou está sendo explicado. Bom, é um papo hoje bem filosófico, mas a ideia é essa mesmo, para fazer provocar essa reflexão em todos nós. A gente se vê no próximo Correio TV Debate. Até lá.